Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João. Primeira carta de João, vamos ler capítulo 1, versículo 5 até capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 2. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra que nos traz esperança e consolo. Faz com que ela opere de forma eficaz no coração de cada irmão, de cada pessoa aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguindo então na nossa série sobre a igreja importa, nós retomamos um tema que já foi trazido aqui: luz e comunhão, a relação entre a vida na luz e a nossa vida como comunidade. Essas coisas têm tudo a ver, embora não seja sempre claro para todo mundo. Mas é necessário que a gente ande na luz para que a gente experimente comunhão uns com os outros. E o nosso texto começa dizendo que a mensagem apostólica, desde o início, é esta. O que diz aí na sua Bíblia? Deus é luz. Deus é luz. E nele não há treva alguma. As trevas não são uma força, uma presença, uma coisa. As trevas são uma carência, uma pobreza, um vazio. Quando não há luz, você tem trevas. As trevas não são nada. O que é alguma coisa é a luz. Deus é luz porque Deus é o ser, a fonte de todo ser. Só Deus tem autoexistência, existe para sempre, desde sempre. E Deus criou o mundo refletindo nele seus atributos. A Bíblia diz claramente que os céus manifestam a glória de Deus. Mas o mundo criado, irmãos, é sustentado, como está lá em Colossenses, pela palavra do seu poder. O mundo não tem existência própria, por si mesmo. Ele não consegue subsistir. Paulo, citando até autores gregos no sermão dele em Atenas, lá no livro de Atos, ele fala sobre isso. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo o que existe e é criatura, existe sustentado pela palavra e pela mão de Deus. Deus é, então, a realidade por trás de toda a realidade.
Deus é mais substancial, mais real do que o mundo criado. É a existência de Deus que faz o mundo existir. É por isso que nós estamos aqui. E por isso nada pode existir se não estiver perto de Deus e dependendo de Deus. E na medida que as coisas se afastam de Deus, elas se desfazem. Qualquer criatura que se afasta de Deus, o destino dela é a morte, a desintegração. É assim. Tudo que é por causa de Deus. Então, por isso mesmo, a verdade do mundo é Deus. Porque a única verdade que pode haver no mundo é se o mundo estiver de acordo com o que Deus quer. E se o mundo se afastar de Deus e tentar ser aquilo que Deus não quer, então o mundo mergulha no vazio, porque não existe ser lá, na desobediência a Deus. Por isso o salário do pecado é a morte. Se você se afasta de Deus, que é o ser, você perde a existência. Por isso, andar com Deus é existir, de fato. É você ganhar ser, densidade, verdade. O que é verdade para mim? Você pode ter sua verdade aí, as pessoas têm as suas. Mas o que é verdade em última instância? É o que eu sou para Deus, não é o que eu acho da minha cabeça. Se Deus fez tudo, eu existo por uma razão. A minha existência gira ao redor de uma razão divina, de um sentido divino, de um propósito divino. É por isso que a Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. É por isso que João diz que todas as coisas foram feitas por meio do Logos, ou do Verbo, que é Jesus. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de quem eu sou de fato, do que eu fui feito para ser. Quando eu me afasto de Deus, eu me afasto de mim. Quando a criatura se afasta de Deus, ela se afasta da existência. E esse o resultado, é a morte. Então é por isso que Deus não apenas é a vida do mundo, mas é a luz do mundo. Porque a verdade sobre o que o mundo é e o que ele deve ser, e sobre o nosso destino, e sobre a nossa natureza mais íntima, só pode ser manifesta diante de Deus. É de lá que vem tudo. E aí a Bíblia diz aqui, Deus é luz. Deus é luz. A verdade do mundo, a sua verdadeira natureza, essência, está fora dele, está em Deus. Deus é luz. E em Deus não há trevas, porque em Deus não existe confusão, ambiguidade, contradição. Não existe nada disso. Não existe uma parte de Deus que Deus não conhece. Não existem partes de Deus que precisam ser mecanicamente conectadas para ele ser um só. Deus é simples, é uma realidade única. É um espírito racional, infinito, onisciente, onipresente, onipotente, eternamente bom, independente da matéria e de qualquer coisa que ele fez. É claro que as coisas dependem dele, mas ele não depende delas. E Jesus, e aqui nós temos também João, nós vamos depois ler lá a mesma coisa em João, no Evangelho de João. Mas aqui nós temos a palavra de Deus dizendo que Deus é luz. Você pode falar de Deus sob vários ângulos. Eu citei alguns atributos de Deus aqui. A gente pode falar de Deus enfatizando a sua sabedoria, ou a sua eternidade, ou a sua onipotência, mas esses atributos são partes separadas, são descrições do ser divino, que é uma coisa só. Nós precisamos dessas descrições, com muitas palavras, mas certamente Deus está além das nossas descrições. Deus é simples. E dizer que Deus não tem trevas nele, significa que Deus é uma realidade única. Deus não está dividido. Não tem uma parte escondida, algo que Deus desconhece sobre si. Deus não tem, de repente, um comportamento que ele não sabe de onde veio. Né? De repente, Deus faz um negócio e fala, por que eu fiz isso? Será que tem alguma coisa dentro de mim que eu desconheço? A gente tem esse negócio, né? Chega uma etapa da sua vida que você vive uma situação difícil e faz um trem assim, que você olha e fala, uai, mas eu não sabia que tinha isso aí dentro. Deus não tem nenhuma obscuridade. Deus é completamente simples, perfeito, transparente para si mesmo.
Deus é transparente para si mesmo. Lá mesmo sendo infinito, 1 Coríntios diz que o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus e conhece todas as coisas. Então, Deus pode ser, de fato, como a Bíblia ensina, absolutamente além da nossa capacidade cognitiva, mas não para Ele. Ele consegue sondar pelo seu Espírito, Ele sabe tudo que Ele é, na sua infinitude. Então, Deus é luz porque Ele é realidade. Porque fora de Deus, o que existe é a fantasia, o real, o possível. Mas não, Deus é o que faz as coisas acontecerem. Fora de Deus, os sonhos de anjos, sonhos de homens, sonhos de demônios, você pode imaginar um monte de coisa. Mas realidade é o que Deus produz. Então a verdade sobre tudo está em Deus. Deus é luz. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. É por isso que essa é a mensagem que foi pregada desde o princípio. Qual é a mensagem que nós ouvimos desde o princípio, diz o evangelista João, lá na primeira carta. Então, aqui no Evangelho de João, está desde o princípio, capítulo 1, verso 1. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o Logos. O Deus unigênito que habita no seio do Pai, como diz o versículo 18 aí. O Logos, o sentido de tudo estava com Deus, e era uma pessoa. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Logos, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então, só existe o que Deus quer e estabelece por seu Logos. Por isso, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz do mundo porque Jesus é a vida do mundo. Jesus é a vida do mundo porque nada pode existir e viver sem ele. Então ele é a verdade sobre tudo. Se ele é a vida, a fonte do ser, então ele também é a verdade sobre tudo. E só existe luz quando a gente segue o caminho do ser, o caminho da realidade, o caminho da vida, que é Deus. Fora de Deus, o que existe é escuridão. Essa vida, versículo 5, resplandeceu nas trevas, e as trevas foram derrotadas. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, que foi como testemunha da luz, para que todos crescem por meio dele. Versículo 8, ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem está chegando ao mundo. E essa luz é o Verbo que chegou ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa luz divina, a partir da qual o mundo foi criado, apareceu no mundo, e é disso que João está falando. Essa foi a mensagem desde o princípio, Deus é luz e nele não há trevas. E quando nós apalpamos o verbo da vida, capítulo 1, versículo 1 aí de 1 João, nós estávamos em contato com essa vida, versículo 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e damos testemunho dela, e dessa vida vem a luz. Então vejam que os mesmos termos do Evangelho de João estão aqui, né? Não apenas Deus, mas o Logos de Deus, o Logos é a vida e dele vem a luz, ele é a luz dos homens. Os mesmos temas do Evangelho de João. Só que aqui, João está aplicando o que ele explicou em escala cósmica sobre o Logos divino que se manifestou na história, ele está explicando aqui numa escala pessoal. Ele está dizendo o seguinte, que Deus, então, é luz. E ter comunhão com Deus significa andar na luz. Não é possível. Não é possível andar com Deus e não estar na luz. Você quer se aproximar de Deus? Pastor, eu quero encontrar Deus. Você quer encontrar Deus? Então você tem que ir para a luz. Porque Deus está na luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se você quer encontrar Deus, você tem que ir para a luz. E o que a luz faz? A luz mostra a realidade. Porque Deus é a vida do mundo.
Deus é a realidade que faz tudo existir. Se aproximar de Deus faz separação entre luz e trevas. Se aproximar de Deus mostra o que é verdadeiro e o que é falso. O real mesmo do quem nós somos e o que é fabricação. Tudo isso vai aparecer, porque é luz. Luz significa realidade, clareza, transparência, honestidade. Luz significa que a realidade se manifesta. A verdade sobre os homens, onde eles estão, a verdade sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o quão separados nós estamos do propósito de Deus, ou quão próximos nós estamos. A luz brilha e vai mostrar a realidade sobre como nós nos relacionamos com nossos parentes, cônjuges, filhos, pais, amigos. Mas por que é necessário luz para essas coisas? Porque o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno. Paulo chama a ordem humana separada de Deus, alienada de Deus, lá em Colossenses capítulo 1, de império das trevas. Irmãos, por que Paulo chama o mundo sem Deus de império das trevas? Porque no mundo ninguém enxerga nada. Por isso. É claro que as pessoas enxergam muitas coisas, elas continuam tendo suas funções, né, e conseguem visualizar as coisas, as pessoas conseguem raciocinar, conseguem ler livros, entender os livros, muita coisa as pessoas conseguem fazer, mas a realidade última sobre quem elas são e por que elas existem está oculta das pessoas. Então a gente diz que o mundo está perdido, é esse o sentido, perdido. E ele é chamado então de império das trevas. É o reino da escuridão em que quem Deus é e quem eu realmente sou está escondido. Irmãos, essa é a verdade principal. O que Gênesis 1 diz? Que o homem foi feito à imagem de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1. O que significa isso? Significa que a minha natureza só se manifesta na medida em que eu me torno um reflexo de Deus no mundo. E quanto mais afastado de Deus e da luz divina eu estou, menos eu posso saber quem eu sou. Isso está lá na introdução, logo nas primeiras páginas das Institutas de João Calvino, o grande tratado teológico do Reformador, que produziu no século XVI. E logo no início ele fala sobre isso, que a soma da maior parte dos nossos conhecimentos, quase todos os nossos conhecimentos, é o conhecimento de Deus e o conhecimento da alma. Qualitativamente falando, você pode saber milhões de coisas sobre o mundo, mas em termos qualitativos, de fato, isso é tudo. Porque tudo que você souber sobre o mundo, é a vida, é os animais, é a matemática, e o universo, e filosofia, e literatura, não importa. Se você souber tudo isso aí e não souber quem você é, para que serve? Para nada. Então, você pode saber muita coisa quantitativamente, mas qualitativamente, tem duas coisas que tem que saber. Deus e quem você é. E na medida em que você se aproxima de Deus, é que você descobre quem você é. E se você se afasta de Deus, você não sabe quem você é. Então, você não sabe o que você vai fazer com isso tudo que você descobriu sobre o mundo. Isso não é luz nesse sentido, não é suficiente. É uma luz derivada. A luz criada, ela mesma precisa ser iluminada pela luz incriada. Então, nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, a gente tem que se encontrar na presença de Deus. A realidade sobre nós é lá que a gente vai encontrar, diante de Deus. Então, vejam que coisa séria isso. Porque se você não encontra Deus e não se encontra, essa é a grande pergunta que a gente vai trazer aqui. Você encontra de fato o seu próximo? Existe uma relação entre luz e comunhão, que a gente quer enfatizar. A mensagem que nós ouvimos desde o princípio é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Na medida em que você, então, se aproxima de Deus, você descobre quem você é e a vida faz sentido.
Mas você pode achar ou dizer que encontrou Deus, mas não encontrou. Versículo 6. Porque muita gente vai dizer que tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas. Ora, como é que a gente sabe que uma pessoa está nas trevas? Em primeiro lugar, é claro, porque essa pessoa não viu Jesus Cristo. Se você enxergar, de fato, se estiver na luz, você vai imediatamente reconhecer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Evangelho de João começa assim. Você olha para Jesus e a realidade fica exposta para você do que o ser humano deve ser. Jesus mostra quem Deus é e mostra o que o ser humano deve ser. E imediatamente você se localiza. Você, diante de Jesus, diante de um homem perfeito, completo, o servo fiel do Senhor, não tem como escapar. Diante de Jesus, você sabe tudo que você deveria ser e não é. E você sabe também por que você existe. Jesus é o revelador de Deus. Ele revela quem Deus é e revela quem nós somos, à luz dessa revelação. Um dia um apóstolo perguntou para Jesus, Filipe, mostra-nos o Pai, e Jesus disse para ele, quem vê a mim, vê ao Pai. Olhando para Jesus, a gente encontra Deus e a gente se encontra. Então, em primeiro lugar, se uma pessoa não consegue ver nada especial em Jesus, se ela não enxerga em Jesus a verdade com clareza sobre quem Deus é e sobre quem ela é, então ela está no escuro. Mas não é só isso. Se a gente diz que entendeu Jesus, andou com Jesus, viu Jesus, mas a gente ainda não se viu à luz de Jesus, a gente ainda está no escuro. E o exemplo clássico disso, eu dei mais cedo, é Pedro, né? O apóstolo Pedro está ali ainda discípulo e se preparando, né, para essa grande missão, já nomeado, mas ainda em treinamento. Então Jesus fala, olha gente, eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto. Pedro não entendia nada disso, resistia, brigou com Jesus, Jesus falou com ele, né, arreda Satanás, você não entende nada mesmo. Logo depois que ele disse que não foi a carne nem o sangue quem revelou para Pedro, mas o Pai que está nos céus, né, que revelou a identidade de Jesus. Mas você vê que ele estava confuso. Quando chega no final, na última ceia, né, ali, Jesus fala, gente, olha, agora eu vou, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e vocês vão todos me negar. Todo mundo aqui vai me negar. E aí o Pedro olhou e falou assim, Jesus não me conhece. Não. Puxa vida, 3 anos andando com esse cara, ele ainda não me conhece. Aí Jesus fala assim, não, Jesus, esse pessoal aqui eu entendo, vai todo mundo te negar mesmo. Esses 11 aqui, é tudo careta. Mas eu, Jesus, não. Eu, de modo nenhum, o mundo inteiro pode te negar, mas eu não vou negar você. Nessa, aí Jesus olha para ele, Senhor Pedro, Pedrinho, Pedrão, você vai também, você vai me negar também. E vai ser rapidinho assim. Antes do galo cantar lá, de madrugada você vai me negar. E o Pedro negou que ia negar, e todos os outros também falaram que não, e no fim negaram Jesus, né? Imagina isso. Gente, Pedro não sabia o que tinha lá dentro. Pedro não sabia, ele não fazia ideia do que tinha lá dentro. Não sabia. Mas Jesus sabia, porque Jesus é a luz. Como o próprio Deus, Jesus é assim, inteiro. Não teve um momento da vida de Jesus que de repente saiu um negócio assim, que Jesus olhou e falou assim, de onde saiu isso aqui? Jesus é consistente, ele não está em contradição, não tem partes da alma de Jesus que dão conflito com outras partes. Jesus não é uma pessoa na segunda e outra na terça-feira. Jesus é consistente, inteiro, é um caráter sólido, é a mesma pessoa, ainda que amadureça, claro, ele aprende coisas, mas existe uma continuidade, não existe contradições, desvios, não tem isso, atalhos. É uma pessoa só, inteirinha, redonda, é como um diamante puro. E isso, inclusive, é a pureza de coração. Então, sendo desse jeito, Jesus pode ser, não apenas sendo consistente consigo, mas consistente com Deus, Jesus pode ser totalmente transparente para a luz divina, porque a coisa funciona assim. Em primeiro lugar, você tem que estar unido com a vontade de Deus.
Mas, além disso, você tem que estar inteiramente unido com a vontade de Deus. Porque se tem uma parte de você que está unido com a vontade de Deus, e uma outra parte não está, então você fica opaco. Você fica escuro, ambíguo, contraditório. As pessoas olham e não sabem exatamente se elas estão te vendo ou é uma outra coisa, porque o negócio é inconsistente. Mas Jesus não, Jesus entendeu que Deus é a fonte do ser, e Jesus quer existir, quer ser completamente com Deus, então ele se une com a vontade de Deus, isso é a pureza de coração. E Jesus é consistente, todas as partes da personalidade são genuínas. Ele não mente para si mesmo e para os outros. Então, Jesus tem a luz e tem a transparência para brilhar. Então, brilha. Então, Jesus bate o olho e sabe, ele saca de todo mundo. Ele sabe exatamente onde todo mundo está. E olha para o Pedro e fala assim, Pedro, você vai me negar, Pedro. Você não se conhece. Você nem sabe quem você é. E essa é a questão do pecado. É porque o pecado, na medida em que, para pecar, você tem que violar a imagem divina que Deus pôs em você, toda vez que você peca, você faz uma violência contra si. Toda vez que você peca, que você acha que você está seguindo os seus desejos e a sua vontade, na verdade você está se autodestruindo. Em Provérbios é muito claro isso. Né? Os que me aborrecem, a sabedoria fala assim, os que me aborrecem amam a morte. É muito interessante essa expressão lá em Provérbios. O que ela quer dizer? É que quando você escolhe a tolice e você abandona a racionalidade divina, no caso, a sabedoria de Deus, você está se afastando da realidade, você está pulando no vazio. Lembra que a luz vem da vida. A verdade é o que está de acordo com o ser que criou o mundo. Porque é ele que deu a ordem do mundo. Então, quando você se afasta dele, você sai da estrutura, da realidade, você vai para o vazio, para a Disneylândia. Os que abandonam a sabedoria amam a morte, é a desintegração. É por isso que adorar a Deus significa se aproximar da fonte do ser, é ganhar existência, consistência. Então, Jesus é essa pessoa, que ele é totalmente transparente para Deus. E aí a luz brilha, mas Pedro é opaco. Pedro não é a mesma pessoa que ele, ou na terça-feira, ele não é a mesma pessoa que ele era na segunda, em termos éticos. Ele não é consistente, porque a estrutura dele está arrebentada, porque ele cometeu pecados, e pecados em cima de pecados, e mentiu para os outros, mentiu para Deus, mentiu para si mesmo. Então, ele é todo opaco, é um negócio obscuro. A luz divina não atravessa. Então, Pedro é inconsistente. Ele promete e não cumpre. Isso é um exemplo, mas não é o único, não. Prometer e não cumprir. Você promete e nunca cumpre o que promete. Por quê? Porque você é uma pessoa dividida. Porque sua alma está rompida em partes. Uma parte promete, a outra não prometeu, não. E aí, na hora de cumprir, você fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas eu prometi isso. Não, foi o outro, Guilherme. Aquela outra parte convertida que prometeu, eu não fiz nada disso. Aí você vai e nega Jesus. Trai a mulher. Entendeu? Fala mentira. É enganador, é ressentido. Peca contra os familiares. Ignora as pessoas. Fica longe. Prefere ficar sozinho do que com gente. E aí usa justificativas para isso, né? Eu sou uma pessoa introvertida. Eu sou uma pessoa introvertida. Mas Deus é amor. Então não vem com essa. Não vem com essa. É mais uma forma de se enganar, né? Não, eu sou uma pessoa introvertida, eu não tenho obrigação de amar ninguém, de cuidar de ninguém. Ah, tá. O que é isso? São as trevas. O que são as trevas? São formas da gente mentir para nós mesmos, para Deus e para os outros. É isso que são as trevas. O pecado é mentira. Porque quando você peca, você tem que apostar que uma forma de vida é possível, que na verdade ela é impossível. Satanás vem lá em Gênesis, né, e vem e fala assim, não, Deus falou que vocês iam morrer se vocês comessem do fruto, porque Ele não queria que vocês ficassem como Ele é. Vocês vão ficar parecendo com Ele.
conhecendo o bem e o mal. Mas vocês podem comer, vocês vão conhecer o bem e o mal, e não vai dar ruim, vai dar certo. O que é isso, irmãos? É uma fantasia. É um mundo que não é real. Porque o mundo real é o mundo que Deus estabeleceu com as regras dele. E aí você tem que imaginar que é possível uma vida sem obedecer a Deus, e aí você toma decisões naquela direção. O que você está fazendo? Você está indo para as trevas. Mas o que tem nas trevas? Nada. Você vai desaparecer lá, é a morte. É isso que é a visão de morte. É a irrealidade, a inautenticidade, a mentira, é o vazio. É isso. É o não ser. A mentira é isso. É por isso que Deus é luz. Porque tudo que existe e a verdade sobre tudo que existe vem dele. Então todo pecado envolve uma mentira. E por isso Satanás é o pai da mentira. E para ter pecado tem que ter trevas, escuridão, confusão, obscuridade, ignorância. Você reprimir o que você sabe sobre a vida, sobre você. Isso é o pecado. Então tem estratégia. Você pode negar a pecaminosidade do pecado, como está lá em Isaías, no capítulo 5. Pode negar a pecaminosidade do pecado. Ai dos que chamam a luz trevas e as trevas luz, está lá em Isaías. Então tem gente que para pecar vai chamar o errado de certo e o certo de errado. Para ficar bem, mas é mentira. Você está se afastando da realidade, você vai cobrar o preço. Tem pessoas que vão negar a radicalidade do pecado. Eu sou pecador, mas nem tanto. Eu não sou tão ruim assim. E aí você fantasia que no fundo você é melhor do que os outros. Ou que, no fundo, você é bom o suficiente para Deus te aceitar. Ou você pode, na cara dura, negar a responsabilidade pelo pecado, como Sara, né? Que o Senhor apareceu lá na tenda, se revelou para Sara e para Abraão e Sara e falou, olha, eu vou te visitar, você vai ter um filho. A Sara riu, né? Ela riu. Aí depois o Senhor falou assim, por que você riu lá, escondido atrás? Riu por quê? Você não acredita, né? Aí ela ficou num aperto e falou assim, não, eu não ri não. Aí ele falou assim, você riu sim. Ela falou assim, não, eu não ri, mentindo na cara de Deus. É muita cara de pau. Mas enfim, é a matriarca, né? Está no céu, nós vamos encontrar lá com eles, mas mentiu. Então assim, são as trevas. As trevas é isso. Você quer jogar areia nos olhos de Deus e dos outros, mas você na verdade joga no seu. Porque todo mundo está vendo, né? Imagina o Pedro ali, gente, falando aquilo. Depois ficou tudo exposto, né? A negação de Pedro. Eu sempre comento isso, que é irônico demais, porque realmente Pedro é o cara, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele é o ponto de partida. A confissão do Pedro é o ponto de partida para a igreja começar. Ou essa nova etapa da igreja de Jesus, né? No Novo Testamento. Mas imagina, gente, todo ano, na Páscoa, né? O pessoal ia ler a história lá dos últimos horas de Jesus. Aí alguém ia ler lá o trecho do Pedro, né? Claro que demorou um pouco para escrever os evangelhos. Então imagina os Pedro sentado no trono de Pedro. Não tinha trono de Pedro não, tá? Isso aí é invenção aí da tradição católica romana. Mas imagina que tivesse lá o trono de Pedro e Pedro lá ouvindo e alguém lendo, né? Então, ainda que todos te neguem, Senhor, eu jamais te negarei. Né? E Pedro lá ouvindo essa história. Na verdade, como a ceia era, ao que tudo indica, todos os domingos, o Pedro tinha que lembrar disso todo domingo. Todo domingo. E era o chefe. Era o chefe. Então, assim, realmente a Bíblia não é a história dos heróis humanos, né? É a história de como Deus derrota os homens para eles serem salvos. É essa a história. Mas o Pedro é um caso que eu acho interessante, porque Deus já estava andando com Pedro, Jesus está andando com Pedro, mesmo quando Pedro não sabe ainda quem ele é e com quem ele está caminhando. E não é porque Pedro é totalmente iludido sobre si que Jesus não está com ele, mas o processo de iluminação é aos poucos. Pedro está na presença da luz, mas é como se ele não tivesse conseguido abrir os olhos ainda. E às vezes é isso que acontece, a gente está na igreja, a luz está brilhando, mas a gente está assim, com os olhos apertados. Né? Aí Jesus tem que vir lá e abrir os olhos. Né?
Tem que abrir os olhos, porque não é fácil. E aí vai vir a realidade de onde nós estamos. E é difícil abraçar essa realidade, porque a gente tem medo. É muito difícil admitir que eu sou a pessoa que vai negar Jesus na noite da sua prisão, do seu julgamento, horas antes da sua crucificação. Imagina Pedro digerir isso antes. Ele não ia dar conta mesmo. Aí ele fala, não, eu nunca vou fazer isso. Mas depois ele teve que digerir a realidade, né? Então é difícil se aproximar da luz, porque a luz vai expor coisas muito pesadas. Você tem que crer na luz, não está escrito assim lá em João capítulo 12, a certa altura, capítulo 12, verso 36, Jesus diz assim, crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. É necessário, irmãos, crer na luz. Para você andar na luz, você tem que acreditar na luz. É igual pular na piscina, você tem que acreditar na água. Tem que crer na piscina. Não, você tem que acreditar que a água é boa, que a água é fresquinha, que você não vai morrer afogado, que vai ser uma delícia. Aí você pula na água. Se você não acreditar, não vai. E a luz, você tem que crer na luz. Você tem que... Não, a Bíblia podia dizer, como diz em vários lugares, que a gente pode crer em vários aspectos de Deus. Mas é interessante Jesus dizer que é necessário crer na luz. Especificamente, essa dimensão da revelação divina. Acreditar na luz significa acreditar no modo de vida de Jesus, que é esse modo unido com Deus e transparente para Deus. Você tem que acreditar nisso e buscar isso. Ok, eu não vou ter medo, eu vou me expor. Eu vou deixar aparecer o que tiver para aparecer. Na verdade, os apóstolos andando com Jesus estavam fazendo isso. Eles estão se expondo à luz e caminhando com o risco da verdade aparecer. E todo mundo que está no escuro, está atrás de um arbusto, está lá porque está fugindo da realidade. Então você precisa acreditar que a luz não vai te destruir, que a luz vai te acolher, vai te perdoar. Versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que é crente, eu tenho Deus, é claro, todo mundo hoje tem Deus, inclusive, né? No Brasil, todo mundo tem Deus. Mas se nós andamos nas trevas, é mentira. Se eu digo que eu estou em comunhão com Deus, que eu acredito na luz, mas largas seções da minha personalidade são trancafiadas no porão, se eu não consigo reconhecer quando eu erro, se eu nunca posso admitir para meus parentes, especialmente dentro de casa, eu quero destacar isso, se eu nunca posso dizer assim, eu estou errado, me perdoa. Tem gente que nunca faz isso. Tem marido que nunca faz isso, tem mulher que nunca faz isso, filho que nunca faz isso, pai que nunca faz isso, irmão que nunca faz isso, nunca fala assim, não, estou errado. Faz assim, não, eu reconheço, uma vez por ano. Você não peca anualmente. Então, nunca estou errado, eu nunca fiz nada errado. E aí você nega, não aceita para os outros, não aceita para você, é mentira. Porque se você estiver na luz, as coisas vão ser expostas. Então, se você diz que está em comunhão com Deus, mas a sua vida é escondida, ninguém pode ver a sua vida, ninguém sabe quem você esconde as suas escolhas, você esconde seus projetos, você esconde tudo dos outros, e ninguém participa da sua vida. O que é isso? Se você tem uma vida assim, eu tenho a minha vida, eu vou na igreja, mas eu tenho a minha vida, e aí você não deixa ninguém participar para ninguém dar pitaco, ninguém dizer que aquela coisa errada que você está fazendo está errada mesmo, né? Para ninguém ver. Então o que é isso? Falta de transparência, não é? Você fica escondido ali, é uma coisa errada. Se você anda nas trevas, não tem transparência nem luz na sua vida, tem uma coisa errada. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, o que acontece? Duas coisas aqui. Vejam que coisa jóia nesse texto, para a sua vida. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Irmãos, claro, se a gente anda na luz e a realidade é exposta, então o pecado pode ser perdoado. O pecado tem que ser exposto, reconhecido. O caminho de volta tem que ser feito. Pensa nisso. Você foi lá e fez um negócio errado. Você distratou um colega de trabalho seu. Você tinha suas razões. Porque o cara é isso, aquilo, não sei o quê. De repente é mesmo. Mas você foi lá e distratou o cara, passou dos limites. E aí você fica mal depois com isso. Você sente mal com esse negócio. Se você é crente, você sente mal. Se você não sente nada, você não é crente. Se você é crente, você vai ficar, poxa, não devia ter feito isso. Mas aí, o que acontece? Você tem que fazer o caminho de volta. Porque para você pecar, você teve que pegar o seu corpo, a sua alma, a sua personalidade, a sua consciência, e teve que fazer eles atravessarem uma porta estreita, que é a escolha do mal. Você teve que passar por aquilo ali. Você teve que se agachar e entrar naquele mato ali, naquela lama. Tem que fazer a volta agora. O que você pensou quando você fez um negócio errado, tem que ser dispensado. Você fez o raciocínio A, B, C, pum, fez a coisa errada. Você não pode só falar assim, eu fiz a coisa... Não, você tem que fazer o caminho de volta. Você tem que dispensar o C, dispensar o B e o A para você chegar onde você estava antes. Para ter clareza, luz. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Quem é o Guilherme? Senhor, mostra aqui quem é o Guilherme de verdade. O que Jesus ia fazer nessa situação? Tem que ter luz em cima daquilo. Tem que ter luz. Então você tem que se expor. Senão não resolve as coisas. E aí o que acontece? Se você andar na luz, o seu pecado é perdoado. Mas aí acontece um negócio junto com isso. Temos comunhão uns com os outros. E isso é impressionante. Que, de fato, a nossa comunhão esteja associada à luz. E é o ponto crucial nosso aqui, irmãos. Quando você peca, como eu disse, você se afasta de si, se afasta do plano de Deus para você. Você entra em contradição. Você tem que realizar um gesto contra a imagem divina que Deus colocou em você. Então, pronto, na hora que você pecou, rompeu alguma coisa. Você fica dividido, você perde a consistência. Você não é puro mais. Tem um lado seu que é X e um lado que é Y. E eles não estão mais conversando, eles brigaram. E aí, às vezes, é difícil ouvir o ruído, você reprime um, né? Você reprime um lado, então você vira uma pessoa contraditória, como Pedro. Quantas vezes Pedro foi orgulhoso, autoconfiante, mentiroso, inconsistente, infiel nas promessas e tudo mais, para chegar no ponto dele negar Jesus lá no final. Teve coisas que foram acumuladas ali, era uma personalidade que construiu, e que Jesus ia renovar, né? E Jesus jogou ali, enfim, tratou com ele para poder ele ser curado da sua contradição interna. Mas veja, toda vez que você peca, você faz isso com você. Agora pensa no seguinte, você pecou 1, 2, 3 vezes, e você é inconsistente, você é infiel, você faz isso, faz aquilo, sua personalidade vai fragmentando. Daí a pouco você pretende entrar em comunhão com alguém. Qual Guilherme? Qual Guilherme está presente? O Guilherme da segunda ou da terça-feira? É o Guilherme fiel ou o Guilherme infiel que está presente? É o Guilherme honesto ou desonesto? É o que justifica as suas explosões de ira ou o que reconhece que elas estão erradas? Qual o Guilherme? O Guilherme cheio de lascívia, concupiscência ou o Guilherme cheio de pureza, imitando Jesus, respeitando o próximo e honrando o corpo do próximo? Qual Guilherme? Isso é uma pergunta para todo mundo aqui. Porque a questão é que quando você peca e você se torna inautêntico, falso, contraditório, você perde a capacidade de conectar com o outro. Porque aí você passa a se relacionar com o mundo através de máscaras. Através de alguns padrões que você estabelece que mediam entre você e o outro. Então você não se encontra, você nem sabe quem você é. É igual Pedro. Pedro se encontrou com Jesus num primeiro momento? Não, porque Jesus fala assim, você vai me negar. E o Pedro fala assim, não vou. Pronto.
Desencontrou. Por que desencontrou? Porque não foi o Pedro real que conversou com Jesus. Foi um Pedro falso. Um Pedro imaginado, um Pedro arrogante. Não era Pedro. Vejam bem, quando a gente peca e vive em pecado, a gente não está presente. Porque você está nas trevas. Você não sabe nem quem você é. Como é que você pode fazer promessas? Você não sabe quem você é. É por isso que muitas vezes as pessoas, por exemplo, casam, tá? As pessoas se casam. E aí elas fazem suas promessas. Tem que fazer mesmo, tudo de acordo com a Bíblia. Só que é o seguinte, se os dois ou um deles está andando nas trevas, o que acontece? Essa pessoa não está presente. Ela nem sabe aonde ela está, em qual cômodo daquela casa ela está para ela ser convocada. Ela nem sabe. Quando nós estamos nas trevas, nós não nos encontramos, porque a realidade de quem eu sou não aparece na conversa, e a realidade de quem o outro é não aparece também, porque ele vive no escuro. Então é por isso que a gente briga. Por isso que no império das trevas existem confusões, conflito, dissensão, carnalidade. O que é isso? É que eu não estou 100% presente e o outro também não está. Para existir comunhão, a verdade de quem Pedro é e quem Guilherme é tem que aparecer. Aí vai ter comunhão. E é por isso, então, que para nós termos comunhão uns com os outros, nós temos que andar na luz. E quando a gente não anda na luz, a gente vai fugir dos outros. Porque a gente não quer que a realidade apareça. E eu sei que muitos irmãos aqui fogem dos outros para que a realidade da sua vida não apareça, não seja exposta. Mas não é assim que funciona. A luz tem que brilhar para a ferida ser limpa, para o pecado ser perdoado. Qual é o caminho para lidar com isso? Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a gente está se enganando. Veja isso, que coisa séria. Se você nega que pecou contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo, você se perde. Porque o primeiro que é enganado é você mesmo. Se você fica nas trevas, você não sabe quem você é. Então, se você não sabe quem você é, as pessoas também não vão saber. Mas o que acontece? O remédio está no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é o caminho para viver na luz, para entrar na luz? Confissão, confissão. Confissão significa dizer as mesmas coisas, né? Alinhar o pensamento e o coração com Deus. Confissão. A gente precisa fazer isso. A gente precisa concordar com Deus. Como dizia o Bonhoeffer, né? A gente sempre cita essa frase aqui, que ela é muito boa. Deixa a Bíblia falar contra você. Essa é a primeira coisa. Deixa a Bíblia falar contra você. Então você vai ler a palavra de Deus, então tem que deixar a palavra de Deus falar a realidade para você. Quem que eu sou de fato? Então a Bíblia vai te iluminar. Muita gente fica lendo a Bíblia e estuda a Bíblia, decora a Bíblia e assiste sermão e não vê transformação. Por quê? Porque se a gente diz que não cometeu pecado, a gente o torna mentiroso e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus não vai enraizar se a gente continua trancado no porão. Seu verdadeiro self continua trancado lá. Não vai. Então você precisa vir para fora. Isso significa reconhecer erros. Não é só você falar assim, tá bom, Deus, eu fiz tal coisa errada. Vamos lá, gente, nós estamos falando de comunhão uns com os outros, né? O que a gente vai ter que fazer então? Cultivar o hábito, mesmo que seja depois daquele momento que o sangue sobe, né? Você tem as descargas hormonais ali, e você fica no modo de ataque, então você não está disposto naquele momento a racionalizar e admitir seus erros. Pode ser, cada um tem uma temperatura aí do sangue, mas seja como for, você vai ter que sentar, depois que o sangue esfriar e falar assim, ok, não adianta eu ficar lutando com Deus, não adianta. Eu preciso sair de trás do arbusto, eu preciso sair de trás, né? O Adão ficou escondido lá, numa moita. Você tem que sair da moita e deixar a luz de Jesus te iluminar. E fazer o caminho de volta. E aí você tem que falar assim, Deus, realmente assim, eu errei. Eu não quero admitir porque eu não quero pedir perdão para aquele picareta. Mas às vezes ele errou mais mesmo. E ele não admite, o pior é isso, né?
quando você tem um conflito com alguém e o outro errou feio, mas não aceita. E aí você fala assim, eu não posso dar o braço a torcer, não posso. Mas você tem que andar na luz, velho. Se você não andar na luz, quem perde é você, que você fica se enganando. E você perde a comunhão com Deus, né? E aí você perde a transparência, essa possibilidade da luz divina passar. No longo prazo você vai ganhar perdendo, não é assim que Jesus ensinou? No curto prazo a gente quer ganhar, mas no longo prazo como é que a gente ganha? Perdendo. Então perde logo. Perde logo. Então, ok, quem não tem o hábito de pedir perdão? Marido, mulher, filho, pai, irmão, colega, você nunca fala assim, estou errado, mano, foi mal. Nem isso você fala. Você não quer falar assim, me perdoa. Então fala assim, foi mal, pelo menos. Mas tem que encarar isso. Quem não faz isso nunca? Escreve no caderninho aí. Quantas vezes você reconheceu que tinha errado nas últimas semanas, nos últimos dias? Começa a fazer, tem que fazer um exercício. Você tem que confessar. Porque se você não falar, não admitir, se você disser que não tem pecado nenhum, se você disser que não cometeu pecado, então Deus é mentiroso e a palavra de Deus não entra na sua vida. Aí, versículo 10. Então tem que confessar. É necessário confessar. Eu estou falando, claro, você tem que confessar para Deus, mas não é só, obviamente, não é só você confessar para Deus. Mas admitir quem você realmente é diante dos outros. Eu não estou dizendo também que você tem que pegar todos os seus podres e jogar em cima da mesa na hora do almoço. Não é isso. É verdade que existem pessoas que são más, sim, que vão explorar essas coisas. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que com quem você vive, com quem está próximo de você, a realidade tem que vir, ué. Porque se você continuar opaco, a luz do Evangelho não vai brilhar através de você. Agora, você não deve ter medo da luz, porque eu disse, crede na luz, capítulo 2, verso 1. Crede na luz. Por quê, filhinhos? Não é para vocês pecarem. Mas, se vocês forem para a luz, vocês vão descobrir que não existe nenhum perigo. Você não está perdendo nada. Porque nós temos um advogado junto ao Pai. Você não tem que carregar a carga de se defender. Porque você tem um advogado. Então você não tem que se defender. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação por todos os pecados. E dos outros também. Até dessa pessoa que não reconheceu os erros dela para você. E aí você não quer ser honesto e transparente, e não quer perdoar, e não quer admitir o seu erro, porque ela não admite. Mas o sangue de Jesus é suficiente para perdoar o pecado seu e o dela também. Então não é para você cobrar nada, e também não é para você morrer na cobrança. Só aceita, você errou, confessa, sem medo. Sem medo, crede na luz. Foi nas trevas que a gente se perdeu de Deus. Foi nas trevas que os homens se perderam de Deus. Nas trevas que a gente se perde de nós mesmos, nas trevas a gente se perde dos irmãos, e é lá na luz que a gente vai encontrar todo mundo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu mesmo e o meu próximo. É na luz que eu vou encontrar todo mundo. Vamos orar, irmãos, enquanto os elementos são distribuídos. Te convido a orar sobre isso e pedir ao Senhor para tirar o medo do seu coração. Nós vamos pedir perdão dos pecados, sim, porque nós vamos tomar ceia. Mas eu quero convidar você a pedir para Deus tirar o medo do seu coração, o medo da luz. Ora sobre isso agora, enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.